Oi, gente. Nosso tema aqui é imigração no Brasil. E mais do que depressa, vamos discutir como é que a gente pode identificar numa carta astrológica os significadores de imigração. Vamos lá? Para início de conversa, a gente tem que considerar o eixo casa 3, casa 9. Evidentemente, é o eixo do deslocamento, das viagens, dos conflitos étnicos, dos choques de cultura, da Torre de Babel, tudo isso aí está relacionado ao eixo casa 3, casa 9. Além disso, temos que considerar também o eixo casa 6, casa 12. Por quê? Porque na casa 6 a gente tem o trabalho, as condições de trabalho, e na casa 12 a gente tem exatamente o oposto, tem o desemprego e tem situações de exclusão social, como por exemplo a escravidão, como a prisão, como a perseguição. Então, essas quatro casas, 3, 9, 6 e 12, já têm uma importância fundamental para entender a imigração. Mas ainda tem mais duas, que é o eixo casa 2, casa 8. Por quê? Porque a casa 2 tem a ver com a acumulação de bens e com a falta de acumulação de bens também, com riqueza ou pobreza, enquanto a casa 8 tem a ver com tributo, com imposto. Uma é aquela que você ganha, a outra é aquela que você paga, é a casa dos tributos. Uma é a casa da produção, a outra é a casa da reciclagem. E esse eixo em conjunto indica também sustentabilidade. Evidentemente que a migração vai acontecer quando você tem uma produção insuficiente, quando a sustentabilidade é rompida. Basta pensar naqueles países lá do Oceano Índico e do Pacífico que estão pouco a pouco afundando por causa da elevação da água dos oceanos. E a população vai ter que ir para algum lugar. Quando existe intolerância e perseguição, aí a gente pode pensar no Afeganistão, na guerra da Ucrânia hoje, e quando as relações de trabalho são muito desiguais, ou seja, a miséria é o grande motor da imigração. E isso aqui é o mapa do Brasil colônia, é o mapa do descobrimento do Brasil. Eu uso o horário das 16h53 a partir de uma retificação, deixando o ascendente bem no finzinho de Libra e o eixo escorpião-touro interceptado entre as casas 1 e 7. O que a gente vê aí nesse mapa? Vê uma oposição entre Plutão na casa 1 e Saturno na casa 7, entre Escorpião e Touro, que tem tudo a ver com o quê? Com genocídio, tem tudo a ver com conflitos violentos em que uma cultura é submetida a outra cultura. É a cara daquilo que o dono dessa foto aí, o Darcy Ribeiro, um dos mais importantes antropólogos do país, chamou de máquina de moer gente. Foi o nome que ele usou, né, para descrever o Brasil no período colonial. Aliás, até hoje continua sendo uma máquina de moer gente. E, além disso, o Brasil tinha, nesse mapa da sua situação como colônia, um ascendente em Libra, portanto, Vênus como regente, lá na casa 8, que já é uma casa assim de você pagar tributo. Aquilo que você produz tem que ser levado para algum lugar, tem que ser confiscado. Quer dizer, é a própria situação do Brasil como colônia para produzir riqueza para a Europa. E o regente da casa 10, a casa 10 indicaria, no caso, o colonizador, né, a autoridade aqui no período colonial, que era o elemento português. É significado por essa lua em peixes, muito adequado também, e os dois planetas estão em quadratura. Está aí explicada a função da colônia. Para cá vieram, quer dizer, já havia um grupo étnico presente na colônia no momento em que o Brasil é descoberto, que são os indígenas, que vão ser exterminados na sua grande maioria. O outro elemento é o colonizador português e o terceiro é o escravo africano, o elemento negro, que vai ser trazido para cá na condição de prisioneiro, na condição de escravidão. Esse é o quadro do período colonial. Eu não vou aqui falar de outros grupos que estiveram no Brasil no período colonial, como franceses ou como holandeses. Eu vou considerar a presença desses três grupos dominantes portugueses, indígenas e negros africanos, que vão representar os três pilares da formação étnica do país,
Isso que nós temos no momento em que o Brasil se torna independente, e a partir daí sim é que vão chegar outros grupos europeus ao longo do século XIX e início do século XX. A construção do país vai se dar exatamente pela chegada progressiva de cada um desses grupos. Mas para entender, primeiro é preciso dar uma olhada na situação que a Europa vivia em meados do século XIX. Nós estamos aqui em plena fase da expansão da Revolução Industrial, que vai criando pouco a pouco uma classe proletária amontoada nas piores condições de vida possíveis nas grandes cidades industriais, e isso vai criar pouco a pouco caldo de cultura para a ocorrência de protestos, para a ocorrência de greves, para a ocorrência de conflitos de classe cada vez maiores, que vão se acentuar a partir da década de 40 para a década de 50, especialmente o ano de 1848, ficou conhecido como o ano das grandes revoltas, o ano da chamada Primavera dos Povos na Europa. E esse quadro de turbulência social vai também se somar a dois processos de unificação que estão acontecendo a partir daí. A unificação alemã e a unificação italiana. Alemanha e Itália ainda não eram nações unificadas, era assim um conjunto de pequenos principados, ducados, etc., com independência política, e no momento em que começa o processo de unificação, evidentemente que vão sair daí duas potências econômicas e militares, que a partir desse momento vão ter um peso muito grande na geopolítica europeia. Mas, por outro lado, esse processo não se faz sem turbulência. E o resultado vai ser que grandes quantidades de população vão sofrer com miséria, vão sofrer com confisco de terras, vão sofrer com a destruição das suas culturas, e tudo isso vai estimular a imigração. Não é à toa que as massas de imigrantes a partir do século, a partir da década de 60, da década de 70 no século XIX, vão ser constituídas principalmente por italianos e por alemães. O desemprego no campo, então, na Itália e na Alemanha, vai empurrar muita gente para as Américas, inclusive para o Brasil. Mais ainda, como é que estava o Brasil naquele momento? O Brasil estava vivendo, de 1864 a 1870, a Guerra do Paraguai, que foi o conflito mais sério que houve na América do Sul, né, em toda a sua existência, desde o século XVI. A Guerra do Paraguai funciona para o Brasil como um grande pretexto para a redução do número de escravos e para o embranquecimento da população. O que estava acontecendo é o seguinte: desde 1850, o tráfico de escravos já estava oficialmente abolido, se bem que ele continuava a existir clandestinamente. Mas as maiores potências estavam, pouco a pouco, eliminando a escravidão das suas colônias, a começar pela Inglaterra. O Brasil estava virando assim o estranho no ninho. E era questão de tempo que a escravidão também terminasse aqui. Mas o que ia se fazer com aquela massa enorme de escravos, alguns deles já na condição de libertos, e que representavam naquele momento de teorias racistas, como a do Conde Gobineau, como o darwinismo social e outras, havia a crença de que a superioridade da raça branca deveria ser alcançada como uma pré-condição para o desenvolvimento do país. Evidentemente, concepções que hoje estão totalmente ultrapassadas, mas que eram muito fortes naquele momento e que justificaram a convocação na Guerra do Paraguai de grandes contingentes, né, de batalhões constituídos exclusivamente por negros que estavam trocando a sua liberdade pela participação na guerra, mas que na verdade estavam indo para o campo de batalha como bucha de canhão. E pouco a pouco esses grupos começaram a ser substituídos pelos imigrantes que estavam começando a chegar em grandes levas naquele momento. O marco principal astrológico desse momento aí tão delicado de política de embranquecimento, de teorias racistas e de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante europeu era, em primeiro lugar, o trânsito de Saturno na casa 1 da independência. Em segundo, a presença de Plutão transitando pelo fundo do céu.
Plutão transitando pelo fundo do céu, tanto indica o genocídio, né, através desse uso dos escravos como bucha de canhão na guerra, como também a mudança radical da base étnica do país. Esse mapa que nós estamos vendo agora é o mapa da independência, o que vale para o Brasil a partir de 1822. E o que nos interessa, especialmente, é o eixo casa 3, casa 9. Na casa 3 encontramos o Saturno, que é corregente do ascendente Aquário, é o regente clássico de Aquário, e também rege a casa 12 em Capricórnio, a casa dos escravos, que o projeto de modernização do país está querendo substituir. E o dispositor desse Saturno é Vênus, que está na casa 6, a casa do trabalho assalariado. Ou seja, está aí o escravo e está aí o assalariado europeu que vai substituí-lo. No outro lado, a casa 9 tem Marte, que é também o regente da casa 10 do Brasil, o regente clássico de Escorpião. Ou seja, do poder e do projeto de país que se pretende construir. Então, a gente vê aí vários daqueles significadores unidos nessa configuração. Muito bem. A primeira leva de imigrantes importante que chega no Brasil independente é a dos alemães. Em maio de 1824, um grupo de alemães se instala na região que hoje é Nova Friburgo, no estado do Rio. A imigração alemã começou por aqui, pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais. Só depois é que vai lá para o Rio Grande do Sul. Júpiter em Câncer, nesse mapa da chegada dos alemães, está aqui na casa 5 do Brasil, oposto a Urano e Netuno do mapa da independência, aquela conjunção lá em Capricórnio. E Júpiter rege a 11, ocupa 4 do mapa do Brasil, que tem a ver com a base populacional, estava cruzando a 5 nesse momento aí, mostrando que, primeiro, os alemães estavam trazendo um toque de criatividade. Segundo, que eles representavam assim, uma peça que faltava nesse mapa, nesse esquema da base populacional do país. Agora, aqui tem 3 fotos de regiões que foram colonizadas, né, por grupos alemães. Aqui Friburgo, aqui as montanhas da Serra do Caparaó em Minas, aqui é a minha terra, a cidade em que eu nasci, Manhumirim, Minas Gerais, que também tem uma grande quantidade de descendentes de suíços, de alemães, etc. E a gente vê aqui, né, nesse estilo das construções, uma das grandes contribuições que a imigração alemã vai trazer para cá, que é exatamente essa perícia na área de construção. E aqui está o mapa da chegada dos alemães em São Leopoldo, é quando eles começam a vir numa quantidade maior, vêm para o Rio Grande do Sul, a chegada deles 25 de julho de 1824, olha o mapa da chegada dos alemães no Rio Grande do Sul, sobre o mapa da independência. Olha a concentração de planetas na cúspide da casa 6 do Brasil. E aí já está assim, a chave para a gente compreender o papel da imigração alemã. Eles são os grandes renovadores da força de trabalho do país, trazendo, olha os planetas que estão aqui, Sol, criatividade, Mercúrio, a perícia, a habilidade técnica, e Vênus, um planeta ligado à forma, ligado à beleza, ligado à arquitetura, ligado à produção de artigos de consumo de luxo e por aí afora. E o papel dos alemães está claríssimo, uma parte vai se dedicar à agricultura, mas uma parte considerável vai para os grandes centros urbanos e vai ser a mão de obra mais qualificada durante todo o período a seguir aí durante o século XIX. E está ativando fortemente, né, esse mapa da chegada dos alemães, exatamente aquela oposição que a gente viu na tela anterior entre Marte e Saturno no eixo 39 do Brasil. Aqui um exemplo com Curitiba, construções curitibanas que foram levantadas com mão de obra, com perícia de imigrantes alemães. Atualmente um shopping center, que foi a estação de trem da cidade, e a própria Catedral de Curitiba, que é engraçado, é uma catedral católica, mas que tem um estilo de construção de templo protestante alemão. Então, instalações fabris, né, e arquitetura de boa qualidade são a marca registrada desse grupo de imigrantes.
O segundo grupo importante de imigrantes que chegaram no século XIX não é o dos italianos, é o dos poloneses. A primeira leva chega em agosto de 1869, ela é muito pouco expressiva, vai para Santa Catarina. Agora, o importante mesmo é a que vem depois, a que chega em abril de 1871. Foi quando a municipalidade de Curitiba, no Paraná, concedeu glebas aos imigrantes que chegavam da Polônia para que eles desenvolvessem ali atividade agrícola. A partir desse ano, praticamente todos os imigrantes poloneses que chegavam ao país iam para o Paraná, para a região de Curitiba e para cidades próximas. Hoje tem 1,8 milhões de descendentes de poloneses no Brasil, 95% no Paraná. Uma grande quantidade concentrada na própria capital. Aqui, aliás, está Curitiba, grafado em polonês, que Curitiba hoje é a segunda maior cidade polonesa fora da Polônia. A primeira é Chicago, nos Estados Unidos, depois vem Curitiba. Bom, como é que é esse mapa da chegada dos poloneses? Está aqui, o mapa de abril de 1871. Um planeta que está em grande destaque é Saturno. Vocês vejam que Saturno é um planeta, inclusive, isolado no hemisfério sul, acima do horizonte, o que dá para esse planeta um destaque fantástico. E mais ainda pelo fato dele estar em Capricórnio. Então ele está domiciliado, fortíssimo na casa 10 e isolado no mapa. E, além disso, a gente vai ver aqui Plutão em Touro fazendo trígono com o Sol do Brasil. Aqui Plutão está em 18 de Touro, o Sol do Brasil está em 14, né, de Virgem. Então é uma ativação plutoniana, mostrando exatamente essa questão lá da base populacional que está mudando. É a lei do ventre livre que está sendo promulgada nesse período. A lei do ventre livre é aquela que diz que os filhos de escravas, a partir daquele momento, já não seriam mais escravos, e sim homens livres. Então, o papel da imigração polonesa é essa: vir para o Brasil para fazer agricultura e vir para substituir a mão de obra escrava. Como a mão de obra escrava é simbolizada no mapa do Brasil por Saturno, evidentemente que a imigração polonesa também é muito saturnina. Aqui, uma coisa interessante que aconteceu com os poloneses, interessante do ponto de vista astrológico, mas para eles foi trágica, que no final do século XIX aconteceu uma guerra civil que foi a mais violenta que nós já tivemos no Brasil desde a independência, que foi a Revolução Federalista, iniciada lá no Rio Grande do Sul e que contestava a autoridade do Floriano Peixoto, que naquele momento havia se transformado num ditador. Muito bem, os federalistas montaram um exército extremamente poderoso, foi uma guerra selvagem, em que inclusive não se faziam prisioneiros, os prisioneiros eram simplesmente degolados, foi uma violência assim inaudita. E essas tropas federalistas foram subindo para o norte, primeiro em direção a Santa Catarina e depois em direção ao Paraná. E como as tropas federalistas não tinham uma quantidade tão grande assim, né, de soldados, eles começaram a fazer recrutamento de voluntários, entre aspas, no caminho. E quais foram os voluntários que eles escolheram para formar novos batalhões? Exatamente os pobres dos imigrantes poloneses que normalmente não falavam português e não tinham a menor noção do que estava acontecendo. E aí chegavam lá os federalistas e diziam: olha, vocês vão entrar aqui vão largar a terra, vão entrar como soldados no nosso exército e depois que a gente ganhar essa guerra, que a gente derrubar o Floriano, vocês vão ganhar terras, vão ficar todos ricos, etc. Gente, em 1894 acontece a reversão dessa expectativa. O governo florianista reconquista terreno e, quando toma outra vez o controle sobre a capital do Paraná, o governo do Floriano, o governo do Vicente Machado, governador da época, cria um monte de campos de concentração em Curitiba, onde foram internados todos aqueles que eram suspeitos de alguma forma de colaboração com os federalistas gaúchos. Então, uma enorme quantidade de poloneses foi parar nesses campos de concentração. Tem até uma história, eu não sei até que ponto ela é totalmente verdadeira,
que diz que aquele comportamento reservado do curitibano, na verdade, vem do comportamento do imigrante polonês, que a partir daquele momento passou a evitar falar em público. Durante muito tempo, as mães diziam para as crianças: não fale polonês na escola, exatamente para evitar chamar a atenção do governo, e no momento em que ainda havia uma grande hostilidade com relação a esses imigrantes. Bom, qual foi o terceiro grupo? Mais um grupo aqui vai ser o dos ucranianos. Na verdade é o dos italianos, mas eu vou deixar os italianos para depois. Os ucranianos vêm desempenhar um papel muito semelhante ao dos poloneses, também se dedicarem à agricultura. Só que eles começam a chegar em massa já 2 décadas depois, já na década de 90 do século XIX. O dia 23 de agosto de 1891 é considerada assim a grande data da chegada da primeira leva de ucranianos no Brasil. E aqui no mapa a gente vê que o que estava acontecendo era uma conjunção de Netuno com Plutão, uma conjunção muito rara, uma conjunção que ocorre mais ou menos a cada 500 anos, e essa conjunção estava acontecendo em Gêmeos naquele momento, e no dia da chegada dos ucranianos estava aqui em uma quadratura aberta com o Sol em Virgem. Quando nós projetamos o mapa da chegada dos ucranianos sobre o mapa do Brasil, nós vemos uma coisa muito significativa, está mexendo com a casa 4, a casa da base populacional. Olha aqui, Plutão e Netuno em trânsito exatamente sobre Júpiter e Lua na casa 4 do Brasil. É como se os ucranianos estivessem desempenhando um papel assim de criar um estranhamento. É uma conjunção que tem a ver com mudança de paradigma civilizatório. Então é como se os ucranianos estivessem assim começando a preparar o Brasil para grandes sacudidas, para deixar de ser um país provinciano e começar a se abrir para o mundo. Logo depois, inclusive, viria mais um grupo de imigrantes ainda mais, entre aspas, estranho, né, para a realidade brasileira, que eram os japoneses. Então, o papel dos ucranianos é abrir a cabeça do brasileiro para novos paradigmas culturais. Eles, inclusive, eram o primeiro grupo importante de imigrantes que não eram católicos. Eles eram ortodoxos, quer dizer, eram também cristãos, mas de uma outra religião, né? de um rito praticado na Europa Oriental. E essa é a marca registrada da colonização ucraniana, é essa conjunção aí de Plutão com Netuno. Agora sim, falando da imigração italiana. Italianos no Brasil sempre existiram. Talvez o primeiro caso assim registrado, o primeiro caso documentado de italiano no Brasil tenha sido do Américo Vespúcio, que veio como piloto daquela primeira expedição exploradora que varreu a costa brasileira depois do descobrimento e foi dando nome aos acidentes geográficos, inclusive foi a que batizou o Rio de Janeiro. O Américo Vespúcio estava ali, 1501. Agora, eles começaram a chegar em massa, como fenômeno de massa, só na expedição de um empresário chamado Pietro Tabacchi. Ele era um particular e ele veio trazendo uma leva de imigrantes num navio à vela chamado La Sofia. O destino era Santa Cruz, uma cidade do norte do Espírito Santo, e ali esse grupo funda Nova Trento no ano de 1874. Aqui está um retrato, inclusive, do Pietro Tabacchi. E esse mapa da partida do La Sofia existe com horário definido. É um dos poucos casos aí de primeira leva de imigrante que chega ao Brasil que a gente tem o horário da partida do navio lá da Itália. Foi em 3 de janeiro de 1874, às 15 horas, no porto de Gênova. O ascendente é Gêmeos, muito interessante, né? O ascendente é Gêmeos, um signo que já tem a ver com viagem, tem a ver com novidade, tem a ver com migração, tem a ver com outras línguas. E o regente desse ascendente está na casa 7, na casa do outro, na casa da troca, né? Na casa da relação com o desconhecido.
em Sagitário, que é o signo das viagens de longa duração e de longa distância. É um mapa para lá de adequado. Agora, uma outra coisa significativa nesse mapa é a presença da Lua na casa 2 em Câncer. O que essa Lua na casa 2 em Câncer está falando? Está falando nos valores que foram trazidos por esse grupo de italianos. Eles não tinham um tostão furado, mas eles tinham um enraizamento emocional na cultura que eles estavam trazendo e que vai ser preservada com todo vigor no Brasil e que continua preservada até hoje. Inclusive existem regiões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que ainda se fala italiano, aquele dialeto que já desapareceu na Itália, mas continua sendo falado aqui no Brasil, derivado lá do Vêneto. Muito bem. A imigração italiana, contudo, tem um marco oficial que não é esse da viagem do La Sofia. É o momento em que chega aqui o primeiro navio vindo dentro de um projeto do governo brasileiro de oferta de terras a novos imigrantes italianos. É um navio chamado Rivadavia, que aporta no Brasil em 31 de maio de 1875. Essa é a data comemorada, inclusive, oficialmente pelos italianos como marco da imigração. 150 famílias aportam em Santa Leopoldina, no Espírito Santo, daí vão para Timbuí e finalmente para Santa Teresa, que é uma cidade que até hoje tem a marca da colonização italiana muito forte. Esse mapa aqui vai fazer sentido, aqui é uma carta solar, que vai fazer sentido no momento em que a gente joga sobre o mapa da independência. E o que nós vemos? Saturno cortando o ascendente do Brasil. É exatamente o trânsito que vai mostrar, olha só, Saturno no mapa do Brasil rege a casa 12, no mapa da independência o Saturno está presente na casa 3, exatamente no eixo da imigração, eixo 3,9, e esse Saturno está cruzando o ascendente como se estivesse dizendo, olha, a partir de agora a identidade brasileira vai se tornar mais complexa, porque vai ganhar um elemento novo que veio de longe, que são os italianos. Esse mapa é muito interessante porque a gente vê aqui o Urano da chegada dos italianos, o Netuno da chegada dos italianos, ambos ativando a oposição entre Saturno e Marte do mapa do Brasil. O Urano fala aí claramente, né, da grande mudança na qualidade da força de trabalho que os italianos vão trazer. Os italianos eles não vieram para cá para criar latifúndios, como era costume dos portugueses. Os italianos eles receberam terras, assim, propriedades pequenas, terras de extensão limitada. Então, em vez do latifúndio, eles plantavam em minifúndios, em pequenas fazendas. E eles também não tinham recurso financeiro para investir em equipamento, para investir em ferramentas, etc. Então, rapidamente, eles começaram a descobrir que eles precisavam se unir para poder ter força de manobra, né? Capacidade de... Esqueci a palavra agora completamente, mas para poder negociar preços melhores e para poder criar fundos comuns para compra de equipamentos que eram necessários para a produção. Isso aí é o movimento cooperativista. Quem traz o cooperativismo para o Brasil são exatamente os imigrantes italianos e alemães. As grandes cooperativas do Brasil surgiram lá no sul. No Brasil, o Saturno em Touro, Touro, né, um signo agrícola, então o Saturno em Touro fala muito da atividade agrícola. No momento em que ela está recebendo a conjunção com Netuno, ela está indicando exatamente essa chegada dos italianos na condição das grandes massas empobrecidas que chegaram da Europa. Vou mostrar de novo aqui o mapa, olha só. Netuno está em cima do Saturno do mapa da independência. Massas empobrecidas que vêm para cá para trabalhar na agricultura. Eles vão entrar principalmente nas lavouras de café de São Paulo e nos minifúndios lá do sul do Brasil. Urano na casa 6, quadrando esse Saturno do mapa da independência, fala de uma forma de organização produtiva mais arejada, exatamente essa história
das cooperativas e também da introdução de novas técnicas de trabalho, na lavoura principalmente. E Plutão está no fundo do céu. Plutão no fundo do céu indica uma mudança profunda na base étnica. Esse é o momento em que, pela primeira vez, a população brasileira deixa de ser majoritariamente negra e passa a ser majoritariamente branca, situação que vai perdurar até um determinado momento aí do século XX. Aqui, cenas do Espírito Santo. Eu botei aqui fotos do Espírito Santo para mostrar que a colonização italiana, ela não marcou apenas a paisagem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Na verdade, o Espírito Santo é o estado brasileiro com maior percentual de população de origem imigrante. E os italianos são uma massa considerável dentro desse contexto aí. Isso aqui são cenas da cidade exatamente de Santa Teresa, uma bela cidade do Espírito Santo. E aqui, uma coisa muito interessante, existe uma espécie de hino informal da colonização italiana, que é essa música, América. Ela foi composta, sabe-se lá exatamente por quem, ela tem um autor declarado, mas não se tem certeza se era exatamente aquele. E essa letra é cantada no dialeto vêneto até hoje. Tem um monte de corais daquela região de Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, que tem essa música no repertório. É aquela que o Caetano Veloso gravou, inclusive, para a trilha sonora daquele filme O Quatrilho, de 1998, 97, por aí. Então essa letra, ela fala das condições da viagem dos italianos e da chegada deles ao Brasil. Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro amore. 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Então a letra aqui está dizendo o seguinte: nós partimos da Itália, partimos só com a nossa honra, porque dinheiro, naturalmente, não tínhamos nenhum. Viajamos 36 dias de navio a vapor e chegamos na América. Chegamos na América e não encontramos nem palha nem feno, quer dizer, não encontraram nem um capinzinho para poder servir de travesseiro para dormir. Dormimos sobre o terreno desnudo como os animais costumam repousar. Ou seja, aqui eles estão se comparando à mesma situação dos bois, das vacas, dos cavalos. Tal era a situação de penúria em que eles chegaram aqui. E a letra prossegue dizendo que a América, ela é extensa, ela é grande, é circundada de montes e de planícies, e com a capacidade de trabalho, com a industriosidade dos nossos italianos, fundamos fazendas e cidades. E aí o refrão: América, América, o que é essa América? América, América é um belo ramalhete de flores. Muito bem, vamos interpretar essa letra aqui à luz da astrologia. 36 dias de navio a vapor. Gente, 36 lembra um aspecto astrológico, um aspecto pouco usado, mas que faz parte daqueles chamados aspectos menores. É o decil, é metade do quintil. Quintil tem 72 graus, metade 36. Se você considerar o decil primordial, é aquele que pega o primeiro grau do zodíaco, 0 de Áries, 36 ele vai até 6 de Touro. Então, é um aspecto que tem essencialmente uma natureza taurina e uma certa analogia, né, com casa 2 também. Então eu trouxe aqui uma citação do Paulo do Bock, que foi o astrólogo brasileiro talvez que mais tenha estudado essa questão dos aspectos menores,
Um discípulo dele que hoje faz isso muito bem, que prosseguiu com o trabalho do Paulo du Boc, é o Carlos Holanda. Mas no livro do Du Boc, que hoje está difícil de encontrar, ele descreve o Decil como um aspecto que dá forma concreta ao impulso criativo. O impulso criativo, 0 de Áries, a forma concreta, Touro, que dá oportunidade de manifestação do talento venusiano, ou seja, do talento taurino, que a Vênus aqui não é a Vênus de Libra, é a Vênus de Touro, de coisa palpável, de coisa concreta, é a Vênus do fazer, a Vênus da abundância. Então, o sentido do Decil para o Paulo du Boc é aproveitar a oportunidade e iniciar alguma coisa, concretizar alguma coisa. Isso é a cara da imigração italiana, né? Um outro pedaço da letra, quando fala aqui, né, dos 36 dias de navio a vapor, etc., está falando de Vênus Touro e está falando também de Júpiter e Sagitário ou de casa 9. Então, a imigração italiana tem um toque também, a partir da letra dessa música, fortemente jupiteriano ou sagitariano, da viagem longa, da viagem extensa. E os cartazes que divulgavam o Brasil para atrair novos colonos para cá, lá na Itália, eram cartazes assim que prometiam mundos e fundos. Se a gente traduzir esse cartaz aqui, vai ver que eles estão dizendo: o Brasil é o lugar onde você vai conseguir ferramentas, você vai conseguir grandes extensões de terra, o governo dá tudo para você, você vai conseguir construir o seu castelo e criar sua família. Chegavam aqui e não tinha nada disso, né? Pelo menos para a maioria. E aquela outra estrofe que fala que eles dormiram que nem os animais sob o terreno desnudo, está descrevendo Saturno em Touro outra vez. Quer dizer, Saturno, um ambiente rústico, em Touro, a natureza é o chão desnudo, o ambiente áspero, é aquela natureza exuberante, mas que ainda está inexplorada. Natureza, aliás, que os italianos cuidaram muito bem e transformaram em algumas das cidades mais importantes da região sul de São Paulo e do Espírito Santo. Aqui, por exemplo, está Bento Gonçalves, vista de longe. E o refrão: América, América, o que será essa América? Ela é um belo ramalhete de flores. Ramalhete de flores, gente, é Vênus, o regente de Touro, não podia ser outra coisa, né? Aqui, aliás, está uma foto do Portal Italiano na entrada do bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, e olha aqui as flores, né? Exatamente aqui na entrada do portal, ou seja, um monumento venusiano também. E quando eles dizem que a América é extensa, é enorme, é formada de montes e de planícies, e com a capacidade dos nossos italianos, nós fundamos fazendas e cidades, ele está falando de grandes espaços, de horizonte amplo, novamente Júpiter. Está falando de trabalho, operosidade, elemento terra, não apenas Touro, mas também os outros 2 signos de terra. E está falando na iniciativa do imigrante. Olha o Marte da casa 9 do Brasil aí. E, finalmente, a última leva imigratória que a gente vai considerar é a que acontece no início do século XX, a dos japoneses. Os japoneses chegam aqui em 1908, 18 de junho de 1908, num navio chamado Kasato Maru. O mapa está aqui, mapa já projetado sobre o mapa do Brasil. Observem rapidamente qual é o planeta que mais caracteriza o papel importante que os japoneses vão desempenhar no país. Urano, da chegada dos japoneses, está em conjunção com a Lua e está fazendo trígono com o Sol do Brasil. Eles são um fator uraniano. Tem alguma coisa mais uraniana do que imigrante japonês? Ou seja, trabalhando com alta tecnologia, com o maior índice de educação entre todos os grupos étnicos do país, tirando os primeiros lugares nos vestibulares das mais importantes faculdades do país até hoje. E olha esse stellium de casa 5. A casa 5 tem a ver com educação, tanto quanto a casa 3 e a casa 9. A casa 5 tem a ver com criatividade. Lembram no anúncio, acho que era da Toshiba, que os nossos japoneses são mais espertos do que os dele? Pois é, do que os lá do Japão. Olha a casa 5 cheia aí. Olha a importância da inventividade
na integração da comunidade japonesa no Brasil. Chegou aqui também sem nada e se transformou em 2, 3 gerações numa comunidade integrada com um impacto tremendo na produtividade agrícola e na produtividade industrial. Então aqui a gente já pode então fazer um resumão dessas 5 correntes migratórias. Qual é o papel dos alemães? Assim, um marco que vai caracterizar os alemães astrologicamente. Câncer e Leão, especialmente Leão, casa 6, e se a gente tiver que escolher um planeta daquele stellium todo que estava lá na cúspide da 6, Mercúrio, porque é o planeta da habilidade, o planeta da perícia, o planeta que melhor representaria o papel de operário especializado que a maioria da colônia alemã acabou representando aqui no Brasil. No caso da imigração polonesa é taurina e saturnina. Ela é terra, terra e terra. Aliás, até hoje, a maior parte dos descendentes de poloneses continuam trabalhando na agricultura. Depois, os ucranianos. A marca registrada dos ucranianos é aquela conjunção de Netuno-Plutão na casa 4 do Brasil, que abre o país como se fosse assim, sacudisse o Brasil daquela mesmice provinciana e dissesse, está na hora de se abrir para o mundo. Os italianos, eles são indicados por Touro, tanto quanto os poloneses, mas em vez de saturninos, venusianos e jupiterianos. Observem que é exatamente o grupo imigrante que teve uma acolhida maior no imaginário brasileiro, que tem uma integração maior e um papel, assim, uma saga mais conhecida de toda a população brasileira. A gente encontra aí, inclusive, a presença do imigrante italiano com muita constância no cinema, no teatro, na literatura e na televisão brasileira. Quantas novelas vocês se lembram que tiveram personagens italianos como protagonistas? Então, Vênus e Júpiter, os 2 benéficos, têm um papel muito importante nessa boa fama que os italianos têm. E, finalmente, os japoneses, o único grupo que vai ter Urano como marca registrada e também Capricórnio, trabalho, Urano em Capricórnio, não é a cara de um trabalhador japonês especializado? E casa 5 da inventividade. E o importante, todas as levas de imigrantes afetam o eixo Marte-Saturno do mapa do Brasil, como não podia deixar de ser. E para fechar essa conversa, mostrando aqui uma foto que eu fiz quando eu estava numa cidade espanhola, Vigo, na Galícia, e eu estava passeando pelo porto, quando de repente eu percebi que havia um grupo, me pareceu assim à primeira vista, um grupo de pessoas do meu lado esquerdo. Aí eu dei uma olhada para ver o que era, não era um grupo de pessoas, era um grupo de estátuas, era isso aqui. Uma mulher com uma criança no colo, um casal idoso acenando e uma criança com ar meio desconsolado aqui. E eles estavam olhando para onde? Foi aí que eu olhei para o outro lado, para o lado oposto, e vi isso. Eles estavam olhando esse homem que estava indo para o porto com uma única mala na mão para embarcar, para imigrar. E saía um conjunto, né, de estátuas, de esculturas, voltado exatamente para celebrar o papel da Galícia como fonte de emigrantes para as Américas. E muitos desses emigrantes entraram no Brasil como imigrantes. Na hora em que eu vi essa cena, é que eu me toquei de uma coisa. Eu sou neto de um imigrante espanhol que saiu exatamente desse porto aí. E nunca tinha me passado na cabeça, né, como é que seria essa vivência de largar tudo para trás, entrar no navio, abandonar a família, abandonar todas as referências, todas as raízes e partir para uma aventura completamente nova. E nesse momento foi que a ficha caiu. E essa palestra, então, ela é dedicada a todos os nossos ancestrais, que com toda certeza a maioria de nós tem como pais, como avós, como bisavós, imigrantes que vieram da Itália, da Polônia, da Alemanha, do Japão, de algum lugar. A todos os nossos ancestrais, de todas as etnias, de todos os sonhos e de todas as utopias. E é importante
chamar atenção para essa questão da imigração nesse momento, que o mundo está mais uma vez atravessando uma fase de enormes conflitos. Estamos com a guerra da Polônia, a guerra da Ucrânia aí acontecendo, com milhões de desabrigados, milhões de pessoas que tiveram que sair do seu país na condição de expatriados e buscar asilo nos países vizinhos ou aqui na América. Um grupo, por exemplo, já se instalou em Prudentópolis, no Paraná. E nós temos também problemas na Ásia, problemas na África para todo lado, Haiti, que passou por aquele terremoto, Afeganistão, a guerra da Síria. O Brasil tem uma vocação, a gente vê pelo próprio mapa do país, de receber essas massas de imigrantes, que é como se eles fossem as peças que faltam para completar o enigma daquele mapa da independência. Esse mapa só se completa quando a gente considera esses grupos imigrantes que foram chegando depois. E não está na hora de fechar, não. Está na hora do Brasil continuar cumprindo a sua vocação e continuar aberto para todos os que precisarem mundo afora. Obrigado por quem teve paciência de assistir essa palestra até o fim.